pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Revit. Pessoal, na aula de hoje vamos aprender a utilizar o comando tabela, ok? Mas antes de começar a aula, os recados de sempre. Se você está acompanhando essas videoaulas, clica aí no gostei, compartilha, deixa o seu comentário. Se você está acessando essa videoaula pela primeira vez, não assistiu nenhuma videoaula ainda aqui do canal, se inscreva aí também no canal para você ficar sabendo que tem vídeo novo no ar, ok? Bom, então vamos ao que interessa. Primeira coisa, quando você começa um projeto dentro do Revit, você precisa saber qual é a intenção desse projeto. Mas como assim? Tem profissionais que trabalham com o Revit só na parte de maquetaria, ou seja, na parte de levantamento 3D, vamos fazer uma renderização, fazer o walkthrough, fazer ali todo o processo de maquete. Eu não quero saber a parte de engenharia, a parte de materiais. Então, isso acaba aqui passando batido. Para você que não tem essa necessidade, literalmente não vai executar esse comando. Agora, você vai construir a casa realmente, você tem que informar para o seu cliente uma quantidade de material, orçamento e assim por diante. Bom, isso então prevalece para você. Primeira coisa, dentro do Revit, você vai clicar exatamente aqui na aba Vista, ok? Independente da posição, você pode estar no 3D, pode estar no pavimento inferior, qualquer item que você esteja, você vai habilitar o comando tabela, ele vai habilitar. Dentro do grupo criar, ok? Eu vou encontrar essa ferramenta aqui em cima, ok? Ela é a ferramenta de tabelas, só que ela tem uma seta bem na lateral direita. Dou um clique e eu vou encontrar os seguintes itens: tabela de quantidade, tabela gráfica de colunas, levantamento de material, lista de folha, bloco de notas e lista de vistas. Nessa videoaula eu vou trabalhar com tabela de quantidade, ok? Depois, na próxima, eu vou fazer levantamento de material e assim a gente vai detalhando o nosso conjunto. Para uma tabela de quantidade, o que eu tenho que ter em mente? Ela não vai passar as camadas. E o que seriam essas camadas? Bom, quando nós construímos uma parede, por exemplo, um piso ou algum objeto, que ele tenha lá os layers de construção, por exemplo, bloco, concreto, gesso, ele vai fazer exatamente essa quantidade. Nesse nosso caso aqui, dessa tabela, ok? Dessa vista aqui, ó, ele não vai te informar os materiais, beleza? Então, essa videoaula não aplica-se aos materiais, somente a quantitativo da parede, ok? Então, clico em cima de tabela, ele vai trazer uma nova janela, como nova tabela, tem um item de categoria, ok? E essa categoria está listada por filtros, aonde eu tenho tabelas para arquitetura, estrutura, mecânica, elétrica ou tubulação. Nesse nosso curso, só vai prevalecer aqui o nosso item de arquitetura. Se você utilizar o Revit Map ou outra versão, você pode até habilitar esses itens, ok? Como o Revit 14 já traz isso acoplado, eu estou utilizando o 13. Você também pode habilitar aí sem nenhum estresse. Bom, então na categoria eu vou trazer aqui o item de parede. Notem que tem janela, forro, iluminação. O processo é o mesmo, só que você vai selecionar o que você deseja. Então eu vou trazer aqui, ó, paredes, ok? Seleciono aqui o principal. Posso até dar um nome para essa tabela já, por exemplo, tabela total parede, ok? Deixo aqui tabela de componentes da construção, não altero. Fase da construção, eu posso colocar como existente ou construção nova, vai depender do que você vai preferir. A construção da tabela não muda nada, é somente o conceito da tabela, ok? Confirmo com o ok. Ele vai trazer uma segunda janela. Notem que aqui no campo da esquerda tem os campos disponíveis, ou seja, os campos que eu posso selecionar. Dentro desse campo, você vai poder colocar tipo, nome, altura, espessura e assim por diante. Vamos começar então. Aqui na principal, eu vou colocar aqui, ó, família, ok? Que é o tipo da família. Posso trazer tipo, ok? Ou se você preferir colocar numa mesma coluna, família e tipo, beleza? Depois eu vou colocar a largura da parede, para saber a espessura, como nós normalmente dizemos a espessura de parede, ok? Vou trazer aqui a área da parede e aqui o volume dessa parede, ok?
Bom, tenho outros itens, como por exemplo, contador, custo, código de montagem, descrição, fabricante, família, função, marca, ok? Nota-chave, você que vai literalmente escolher o que você deseja colocar nesse seu processo. Tem até aqui comprimento, eu acho um item interessante também. Bom, como que funciona essa tabela agora da direita? Campos tabelados. Dentro do Excel, nós estamos acostumados a trabalhar com as colunas em ordem alfabética, A, B, C, D e assim por diante. Então, fazendo uma analogia ao Excel, a família seria o primeiro item, seria a coluna A. O segundo item, o tipo, seria a coluna B. O terceiro, largura, C. D, área, E, volume e assim por diante. Se você desejar movimentar algum item de posição, por exemplo, eu quero que a largura esteja acima do tipo. Notem que aqui embaixo tem dois botões, mover para cima ou mover para baixo. Dando um clique, esse seu componente, esse seu campo, ele é alterado automaticamente para cima ou para baixo, ok? Coloquei numa posição legal, simplesmente clico no OK, beleza? Notem que ele trouxe aqui uma tabela, que eu posso aumentar aqui as colunas, ó, parede básica, ok? O tipo, parede muro, parede casa externa, só que ele não está fazendo a somatória, ele está literalmente colocando todas as paredes construídas e fica uma tabela totalmente desconfigurada. Imagina você colocar isso e depois o pedreiro fala, olha, tem mais de 10 itens aqui como parede externa, qual que é o total? Então é normal acontecer isso. Para arrumar e deixar mais organizado, notem que aqui no campo de propriedades, depois que você confirma com OK, vai ter um campo chamado classificar e agrupar. Então eu vou clicar em cima do botão editar, ok? Ele vai apresentar para a gente aqui uma tabela chamada propriedades da tabela, beleza? Ele vai apresentar para mim os itens dessa tabela, como família, tipo, largura. Eu quero agrupar esses componentes pelo tipo, ok? Por isso que eu coloquei família e tipo separado, porque fica mais fácil de você colocar isso dentro de uma separação de grupos. Ah, mas se fosse a família e o tipo também, poderia, fica a critério seu. Habilita o tipo, ok? Ele vai pedir cabeçalho ou rodapé, onde ele vai trazer informações específicas, quantitativo na verdade, né? Se é crescente ou decrescente, do maior para o menor. E aqui embaixo o item mais importante, que é o que? Total geral. Se você quer fazer a somatória, você vai ter que desabilitar aqui, ó, classificar em itens a cada instância. Desmarca essa opção. E aqui, ó, total geral. Você tem que permanecer com título, contagem e totais. Se você confirmar com agora, ele vai gerar um erro. Vamos simular esse erro. Na verdade, não é um erro, é uma falta de formatação. Então, primeiro item, criamos a tabela, classificamos e agrupamos e eu vou confirmar com OK. Olha só que interessante. Ele separou agora para mim aqui as paredes exatas por tipo. Então, ele trouxe aqui total geral 41. Largura, ele trouxe 0,15, mas e os itens de área, volume e comprimento? Ele não preencheu. Porque dentro aqui, ó, do meu campo de propriedades vai haver um segundo botão também, que é a formatação. Quando eu clico no editar, ele vai trazer para mim aqui, ó, área. Notem que aqui no campo, ó, logo abaixo, ó, formatação do campo, calcular totais, estava desabilitado. Eu vou ter que repetir isso tanto para volume, ok, até para o comprimento. Então, se você literalmente não fizer a formatação da coluna, meu amigo, a sua tabela vai aparecer branca, não vai adiantar de nada. Confirmo com OK e agora sim você tem uma tabela com as paredes e os itens literalmente configurados, ok? Essa primeira videoaula de tabelas, ela vai ser um pouco mais curta, ok? Eu vou fazer uma segunda videoaula trazendo as camadas. Vai ser postada no mesmo dia. Se você já está assistindo essa videoaula, com certeza a segunda já está no ar, ok? E no final dessa videoaula já vou disponibilizar o link para você. Então, olha só. Segundo, eu vou voltar aqui no meu pavimento inferior e notem que ele já trocou a minha vista. Quando você troca a vista, você se pergunta, poxa, como que eu volto na tabela? Eu tenho que habilitar o comando? Não. Na sua barra de navegador, você vai encontrar aqui embaixo, ó, tabelas barra quantidades. Quando eu clico no mais, tabela de parede, dou um duplo clique
e ele já retornou com o seu componente, ok? Bom, vamos fazer uma brincadeira aqui interessante em relação à quantidade. Essa parede muro, ela está marcada aqui, ó, com área, volume e comprimento, aqui, ó, 37 de comprimento. Eu vou aumentar, então, esse meu tipo de parede muro. Vou colocar alguns metros a mais para ver se é alterado. E eu ainda vou inserir um modelo novo, como muro 2, ok? Então, vamos voltar lá para o meu pavimento de piso, ok? Eu vou habilitar aqui o comando parede, beleza? Vou selecionar o meu componente parede muro. E aumentar aqui, colocar 10 metros para a direita e colocar para baixo aqui 5 metros. Vou acrescentar aí 15 metros no total. Eu vou colocar agora, eu vou habilitar novamente a parede e eu vou editar. Bom, só que ao invés de simplesmente editar, eu vou duplicar. Vou colocar parede, muro e o tube, beleza? Não vou mudar mais nenhuma propriedade, vou construir aqui, ó, 5 metros, para baixo 10. Não tem nenhuma função no meu projeto, é somente um tutorial, só para vocês perceberem um vínculo, ou seja, a parametrização. Quando eu clico na tabela, notem a primeira modificação. No comprimento, lá daquela parede muro, ele acrescentou os 15 metros. Ele já inseriu dentro da tabela a parede muro e o tube, com a área, o volume e exatamente o comprimento que nós inserimos. Ok? Então fica muito mais fácil. E essas paredes, elas estão construídas em todos os níveis. Se eu voltar aqui, ó, lá no meu nível superior, ok? Construindo o muro aqui e o tube novamente. Colocar parede, ok? Só que dessa vez eu vou colocar só 5 metros, ou seja, se já tinha 15, ele vai ter que somar 20 agora. Volto na tabela de parede, comprimento 20 metros. Então você não se preocupe em qual nível que ele está construído, ele está somando na sua obra inteira. Beleza? Essa foi a primeira videoaula. Lembrando, se você gostou, clica aí no gostei, compartilha, curta e deixe o seu comentário. Se você quer assistir a segunda videoaula dessa série de tabelas, ok? Porque tem mais uns 10 ou 15 minutos só de explicação em relação aos componentes e materiais, clique exatamente nesse link que está aparecendo agora na tela. Clique nesse botão que você vai ser redirecionado para a segunda videoaula. Galera, forte abraço, muito obrigado, fui!